Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um desafio para o Brasil. Nos últimos 2 anos, a Secretaria de Direitos Humanos recebeu 37 mil denúncias desses crimes. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar denúncias de turismo sexual e exploração de crianças e adolescentes. Ela explica os detalhes aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e essa entrevista é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. É um prazer estar aqui. Deputada, a senhora é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e também já presidiu uma CPI para investigar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que a necessidade de recriar essa CPI, deputada? Então, eu presidi a última CPI que aconteceu nesta casa, mas já houve outras CPIs. Nós já tivemos uma CPI mista, foi anterior a esta, e tivemos outras CPIs, já tivemos algumas CPIs com a mesma temática. Isso significa que o fato é recorrente, porque quando você faz um requerimento para instalar uma CPI, você tem que ter um fato determinado. E se tem fato determinado para você instalar uma CPI de violência sexual, ou exploração, abuso sexual, isso significa que é um fato que existe neste país e que traduz uma série de discriminações. Então, portanto, na CPI, a última que eu tive a oportunidade de presidir, eu penso que a gente avançou muito em diagnósticos, em condições que eram condições novas naquela época, que não tinham sido abordadas pela CPI anterior, como, por exemplo, o impacto das obras de grande vulto, como as hidrelétricas, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, enfim, grandes obras que acabam por impactar a cidade. São obras que trazem homens, na sua grande maioria, sem vínculos, homens para aquela região e conseguem, algumas vezes, triplicar o número de habitantes. Tem um impacto e não tem uma preparação da cidade para a proteção de crianças e adolescentes. Nós temos até uma contrapartida que se oferece para a comunidade, mas não se tem o recorte prioritário daquilo que já é previsto na nossa Constituição, que crianças e adolescentes são prioridades absolutas do país, não é? É a única prioridade absoluta constitucional, criança e adolescente. E o que nós vamos ver ali? Por exemplo, na região de Rondônia, em algumas hidroelétricas, você teve o aumento substancial dos casos de estupro e também o aumento absolutamente significativo da gravidez precoce. Isso significa que há um impacto naquela comunidade e esse impacto acaba vulnerabilizando os segmentos que são segmentos historicamente negados na sua própria humanidade, como por exemplo as crianças e adolescentes que por muito tempo não foram considerados sujeitos de direitos, mas foram considerados, enfim, sujeitos que ou foram considerados objeto do próprio adulto, da fala do adulto, da lógica do adulto. Muitas vezes leiloados, né? E muitas vezes leiloados. Então você tem uma sociedade muito adultocêntrica. Nós recentemente aprovamos aqui uma proposição que foi da CPI que eu tive a oportunidade de presidir, que é uma proposição, aprovamos na Comissão do Trabalho, que é uma proposição que diz que todas as vezes que houver a instalação em uma comunidade de uma obra de grande vulto, que há que se ter a obrigatoriedade da elaboração de um plano de proteção dos direitos de criança e adolescente, com equipamentos públicos, com políticas públicas, via de regra, mas fazer esse recorte da criança e do adolescente. Isso num plano e que seja elaborado esse plano elaborado de forma intersetorial, porque tem que ser intersetorial. Além da exploração sexual, tem também a exploração do trabalho, muitas vezes. Muitas vezes. Exploração do trabalho infantil. Exatamente. Em verdade, a exploração sexual é um trabalho infantil. É considerado uma das formas mais degradantes de trabalho infantil, porque você submete a criança e o adolescente a uma situação de comercialização, ou seja, de uma relação de exploração, onde ela vai ter
como fruto uma remuneração. Então, é considerado uma situação de trabalho infantil. Veja, nós temos vários planos no país de convivência comunitária e familiar, plano de combate ao trabalho infantil, plano de combate à exploração sexual. Em verdade, você muitas vezes está lidando com a mesma pessoa. São planos recortados, muitas vezes apartados, lidando com a mesma pessoa, com a mesma cliente, com a mesma pessoa, com a mesma vítima. A mesma vítima, exatamente. Então, portanto, é muito importante que nós possamos dar consequência ao que a CPI discutiu. Nós também fizemos uma proposição para tentar federalizar algumas situações de violência sexual, particularmente quando o agressor. Eu digo agressor porque a grande maioria são homens, não é? Então, assim, a grande maioria das vítimas são do gênero feminino. As vítimas, via de regra, são do gênero feminino. Nós temos um percentual de por volta de 88%, pegando os dados do SUS, de gênero feminino como vítima da violência sexual. E a violência sexual, no país de uma cultura do estupro, que é a cultura de não considerar a mulher como pessoa, mas que a mulher pode ser utilizada como se fosse um objeto, porque a maioria das vítimas são mulheres do gênero feminino, atinge crianças e adolescentes. Então, veja, nós precisamos construir esses planos precisam dialogar entre si e nós precisamos assegurar que em determinados casos, onde haja influência política e influência econômica, nós tenhamos a federalização, para sair da esfera de poder, ou seja, daquele que detém o poder econômico, daquele que detém o poder político naquela comunidade. Deputada, seria o caso de se federalizar todo esse tipo de crime contra a criança e adolescente, uma vez que é difícil às vezes identificar onde que há essa influência e uma discricionariedade para determinar em que casos vai haver ou não a federalização? Olha, nossa, sim, eu penso que federalizar, porque você tem que ver qual é o nível de resposta à impunidade que a comunidade, ou que aquela localidade, ela promove. Porque tem dois grandes problemas, eu penso, para serem superados. Um é a impunidade. A impunidade, e aí digo, quando se envolve pessoas com poder econômico e com poder político, a impunidade ela é muito mais visível, muito mais concreta. E aí significa o quê? Você tem um processo que resvala para a impunidade, você tende a naturalizar a exploração sexual. Acaba havendo uma tolerância. Uma naturalização. E uma coisa que nós percebemos muito no município de Coari. No município de Coari, o prefeito chegou a ser preso por ação da CPI. A CPI fez um enfrentamento muito grande com o judiciário local para que ele pudesse responder. E ele mantinha uma rede de exploração sexual com recursos públicos. Na verdade, essa rede se descobriu porque havia uma investigação por corrupção e ali se detectou em escutas autorizadas que havia um processo de construção de uma rede de exploração sexual. Se estima que ele tenha estuprado por volta de 50, 60, do que se sabe, de meninas, e eu falo meninas, de até 12 anos. Não é? Então, ali, o que nós percebemos? Que havia muito medo de denunciar, porque a impunidade ela também provoca o medo. Ela também fragiliza o Estado Democrático de Direito. Eu lembro de uma frase que nós escutamos várias vezes, que as pessoas diziam, não, vai arrebentar para o lado mais fraco. E eu que denuncio, acabo sendo prejudicado ou prejudicada. E ali nós vimos, no município de Coari, casas com marcas de bala, que se atirou nas casas. Nós vimos numa pessoa que fez uma denúncia para a CPI, que apareceu morto o seu animal de estimação, estrangulado. Enfim, uma série de ameaças às meninas que tiveram que sair da cidade, ir para outra cidade, e na outra cidade também se depararam com pessoas que a estavam ameaçando. Enfim, um processo de abaixo do marco civilizatório. Exploração sexual é abaixo do marco civilizatório. E ali nós vimos o Estado de Direito não se impondo, fragilizado pela impunidade, o que leva à barbárie. Então, portanto, nós vimos isso. Então, assim, é preciso superar a impunidade. Superar a impunidade pressupõe não apenas que tenhamos uma resposta do Poder Judiciário, mas é preciso que o Executivo, eu digo das delegacias, dos laudos,
os laudos são feitos nos institutos médicos legais, tudo isso tem que funcionar do próprio Ministério Público para denunciar, porque se você tem um inquérito que ele tem fragilidades, esse inquérito ele pode morrer e não dar origem a uma denúncia e o processo não chegar no Poder Judiciário. Infelizmente o nosso tempo é tão curto que já está acabando. Agradeço a sua presença, já deixo o convite para a senhora retornar e falar aí do andamento desse trabalho tão importante de combate à exploração das crianças. Com certeza, e digo para concluir que é preciso também ter atendimento a essas meninas. Eu só encerro para que a gente possa refletir com a fala de uma menina que nós entrevistamos numa capital nordestina. Ela, com 13 anos, tinha sido vítima de exploração sexual com 11 anos, já identificada e já denunciada. E ela dizia, a minha vida acabou. Ela dizia, eu não sou mais pura. E ela dizia, eu nunca serei feliz. Essa menina nunca teve um atendimento para ressignificar a sua vida e falar aquilo que Sartre fala. Não é apenas constatar o que fizeram conosco, mas ter a noção do que nós vamos fazer com o que fizeram conosco para que a gente possa seguir vivendo. Em nome das nossas crianças e dos nossos adolescentes, nesse dia 18 de maio, que é o dia de combate à exploração sexual e à violência sexual, mas em todos os dias das nossas vidas, para construir uma democracia e construir a dignidade humana, não cale, denuncie e lutemos juntos e juntas para construir uma sociedade onde não haja dor em ser criança e não haja dor em ser adolescente. Obrigada, deputada. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou sobre a criação de uma CPI para investigar denúncias de turismo sexual e exploração de crianças e adolescentes. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.